Hoje vamos falar de briga boa, tudo o que você precisa saber de Freud versus Jung. Mentira, não vai ter briga não. Teve assim um leve desentendimento que rolou assim algumas cartas, alguns livros, mas vamos ver o que a gente pode aproveitar dos dois, aprender com os dois para unir todo esse conhecimento e contribuir para o nosso trabalho. O que esses dois gênios, o que esses mestres da mente humana trouxeram para a gente e que podem contribuir para o aperfeiçoamento da nossa entrega como terapeutas, como psicólogos. Freud e Jung foram dois dos maiores nomes da psicologia do século XX. E quem discordar, vem aqui que eu vou. Eles se encontraram, se admiraram profundamente, trabalharam juntos durante um tempinho, mas depois tiveram algumas discordâncias, e não eram discordâncias pessoais, assim, tipo, não gosto do seu penteado, mas discordâncias com relação à ideia, com relação ao conceito. A gente vai chegar nesses detalhes. Eles brigaram de um jeito que a gente sente até hoje dentro do consultório. Inclusive, existem rixas, né, na psicologia, dentro da área da terapia, com relação a junguianos versus freudianos, pessoal da TCC também tem contra a psicanálise, enfim, ser humaninho é trabalhoso, né? Em vez de aproveitar o que o amigo tem de bom, não, gosta de brigar, pelo amor de Deus. Mas sabe o que é mais interessante? A briga deles não foi pessoal e no final ela ficou um pouquinho pessoal. O que gerou a ruptura foi exatamente a diferença de como cada um enxergava os seres humanos, o inconsciente, os sonhos e a libido, e a gente vai entrar em detalhes de tudo isso no insight terapêutico de hoje. O que move uma pessoa. Hoje eu quero te mostrar o que cada um pensava, onde as ideias deles divergiam, né? Estavam ali diferentinhas, e como isso vai mudar a forma de você, terapeuta, conduzir uma sessão. E como na formação Terapeuta Pro a gente integra as duas coisas, eu acho que você deve integrar também, unindo com outras ferramentas, né? Como neurociência, como mindfulness, o que a gente tem de bom, a gente deve usar e não excluir. Eu sou bem contra essa ideia de fanatismo, fanatismo religioso, fanatismo político e fanatismo na psicologia, Jesus! Mas a gente estuda tanto para seguir uma seita, para acreditar em verdade absoluta, eu acho assim bem limitador a gente, né, seguir apenas uma escola e não querer se abrir para outras coisas. Tem muita gente que pensa assim e que fiquem lá. Quem quiser abrir a mente e aprender mais aqui, com certeza você vai ter várias ideias diferentes, várias propostas diferentes, porque o final que a gente quer é o nosso paciente com resultado, nosso paciente bem, feliz, desenvolvendo, nos indicando, né? A gente quer viver bem também, quer faturar bem, e com a mente fechada isso fica muito mais difícil. Mas vamos lá, vamos voltar para o nosso conteúdo, que é a história da relação entre Freud e Jung, que causou a ruptura. As grandes diferenças, gente, a Pompom ela resolve comer sempre na hora da live. Eu acho que eu começo a falar. Fala aqui. Vem aqui. Fala oi pro pessoal. Gente, essa aqui é a Pompom. É uma pomba atípica. Ela é biruleibe, ela vira cabecinha. Ela não voa, ela não tem doença. Sempre tem alguém para falar que pombos transmitem doenças. A Pompom não transmite doença, é uma pomba do bem. E se você quer ser meu amigo, não maltrate os animais. Mas Freud e Jung, pronto, eu já tirei ela ali da comida, que ela estava me tirando a concentração, acho que ela fica agitada quando eu falo muito. Como os conceitos, né, de inconsciente, libido, interpretação dos sonhos, como esses conceitos eles aparecem concretamente na sessão com o paciente. E no final, você vai entender como, reunindo tudo isso, você vai ter muito mais benefícios. Eu sou Ana Schmidt,
Sou criadora do Método Pro, da formação Terapeuta Pro, ao longo dos anos, desde 2015 eu atendo, ajudo pessoas no consultório com os meus conhecimentos da terapia, acabei desenvolvendo o método, e neste método eu trouxe psicanálise freudiana, psicologia analítica do Jung, neurociência, PNL e também mindfulness. Acabei desenvolvendo o Método Pro, estudando todas essas áreas e testando nos meus pacientes, né, que foram também cobaias, mas foram bem beneficiados ali, e acabei desenvolvendo esse método reunindo tudo isso, porque eu não conseguia me manter em uma escola só. Quero que vocês comentem aqui se vocês também têm essa dificuldade de seguir apenas um protocolo, apenas uma lei, verdade absoluta. Geralmente as pessoas que chegam aqui são mais mente abertas nesse sentido. Até por isso eu não tenho religião, porque eu não consigo seguir um líder só, porque eu sei que vários vão poder me contribuir com muita coisa e vários vão ter também coisas que eu vou discordar. Por isso eu aproveito o lado bom de tudo que combina comigo. São muitos anos atendendo, ensinando, supervisionando terapeutas, e uma coisa que eu posso te afirmar é que a teoria sozinha, você encher a cara lendo as obras completas, né, de Jung ou de Freud, não vão te formar um bom profissional, porque você precisa saber aplicar aquilo na prática, como transformar a teoria em prática, como testar aquilo. Se você não testar, não aplicar, aquilo não vai ter funcionalidade prática nenhuma e os seus atendimentos serão apenas conversinhas de café. Você precisa aprender a aplicar aquilo que você estuda e eu vou te mostrar como fazer isso. Antes de entrar no conteúdo, eu preciso desfazer uma coisa que aparece entre muitos terapeutas. Muita gente acha que precisa escolher uma abordagem e se fechar nela. Ah, eu sou psicanalista, logo eu sou freudiana, eu sou lacaniana, ou eu sou psicólogo analítico, sou junguiano, mas isso não é verdade. Ou você trabalha com o inconsciente do Freud ou com o do Jung. Só que a terapeuta que conhece as duas escolas, quem conhece mais, vai conseguir identificar muito mais elementos durante a sessão e vai ter muito mais ferramentas para conseguir trabalhar e ajudar o paciente. Se é um paciente que gosta de falar deitado, que gosta de ficar se martirizando a respeito do passado, ele pede para fazer isso, beleza, mantemos aí uma escuta psicanalítica. Mas se é alguém que traz desenho, que traz arte, né, que traz conto de fada, traz alguma história, vamos ser mais junguianos com essa pessoa. Se é alguém que precisa de uma solução mais rápida, que tá ali numa urgência, vamos usar PNL com essa pessoa. Quanto mais ferramenta, quanto mais conhecimento e ferramenta prática a gente tem, mais a gente consegue ajudar diversos tipos de pessoas e não fica naquela mesmice, que aliás é um saco você fazer a mesma coisa todos os dias. Eu, pelo menos, não tenho essa paciência. Enxergar camadas que só terapeutas de uma abordagem não conseguem ver. E saber que está aparecendo coisas, que existem coisas na fala que não estão evidentes. Isso apenas um conhecimento profundo pode te proporcionar. Saber o que é uma sombra junguiana que precisa ser integrada, saber usar as ferramentas certas no momento certo, isso é o que separa uma terapeuta, né, uma psicanalista. Todo mundo agora tá quero ser psicanalista. Cara, você sabe o que é isso? Você já parou para estudar exatamente como funciona a clínica da psicanálise? É isso mesmo que você quer? Ou você achou esse nome legal e todo mundo te falou e é legal isso, e você quer fazer? Então, cuidado. Isso é o que separa, então, as pessoas que conseguem resolver das que ficam no mesmo lugar semana após semana. A história e a relação entre Freud e Jung começou em 1907. Senta que lá vem a história. Jung tinha 32 aninhos e Freud ficou tão impressionado com Jung, Freud já era mais velho,
O Jung, ele era psiquiatra, ele estudou medicina, fez a residência de psiquiatria dentro de um hospital psiquiátrico, ele morava dentro do hospital psiquiátrico, por isso que ele conseguiu observar tanto, assim, estudar tanto, né? Por isso que residência chama residência, porque os médicos moravam dentro do hospital, não é muito louco isso? E o Freud, ele era neurologista, ele estudava mais a parte do cérebro, mas também tinha como objetivo curar os seus pacientes que tinham lá suas neuroses, psicoses e etc. E o Freud, ele ficou tão impressionado com o Jung que chegou a chamá-lo de filho adotivo intelectual e indicou ele para ser o primeiro presidente da Associação Psicanalítica Internacional. Nessa época, as escolas da psicologia estavam começando a surgir e o Freud conscientemente desenvolveu toda a sua teoria da psicanálise, deu o nome de psicanálise e tinha lá a galera que seguia ele. Existe, né, até um babado que o Jung era discípulo do Freud e depois eles romperam. Mais ou menos, ele foi assim, ele foi para aprender, mas o Jung, tipo, já era muito crânio, ele não chegou assim, zerado, cru, para aprender com Freud, ele já tinha muitas ideias, por isso que o Freud ficou tão impressionado, inclusive com relação à sincronicidade, né, tem várias histórias que não vou conseguir contar apenas hoje, mas se vocês gostarem do assunto, eu posso trazer em outros momentos também. Eles trocaram mais de 350 cartas ao longo de 6 anos, ou seja, trocavam bastante ideia. Então não foi só um aprendizado do Freud para o Jung, foi uma troca mesmo. Uma amizade intensa, quase simbiótica, né? Uma projeção absurda, principalmente do Freud com relação ao Jung, tipo, filho que vai seguir com o meu conhecimento, e também do Jung com relação ao Freud, alguém que está ali já cabeceando uma proposta e que tem muita coisa para me acrescentar. Mas já nessas cartas a divergência aparecia. Inclusive, eu passei por uma situação parecida. Eu fiz uma pós-graduação em neuroeducação, essa pós-graduação não existe mais, e a professora, ela era mais idosa e ela pediu para eu substituir. Ela gostava muito, né, da forma como eu falava, pediu para que eu fosse substituí-la, só que ela queria que eu falasse do jeito que ela falava, que eu concordasse com as formas como ela falava, e várias coisas eu discordava, porque, né, como eu expliquei, não consigo seguir uma linha só, e no fim, a faculdade, né, a pós-graduação, ela acabou desistindo, ela deixou de existir, a minha foi a última turma, porque a professora não tinha mais condições de dar aula, e eu não quis repetir o que ela estava falando, que foi mais ou menos o que o Freud queria que o Jung fizesse. A hora que ele veio com uma proposta diferente, o Freud ficou magoado, e aí eles romperam. O ponto central da ruptura foi o conceito do inconsciente. Puta, conceito fundamental para as duas escolas, né? Para Freud, o inconsciente era fundamentalmente pessoal, né? Tinha o id, o ego, o superego, o inconsciente. O inconsciente do Freud era apenas pessoal, era o depósito de experiências reprimidas, dos desejos proibidos, das memórias que a mente jogou para baixo porque não conseguia suportar. Então, todas as merdas que aconteceram na nossa vida, a gente vai lá e recalca. Recalque é a palavra-chave para o inconsciente freudiano, e lá está tudo o que nos aconteceu e que a gente não conseguiu elaborar, e por isso que a gente tem as neuroses, tem todas as nossas tretas atuais, por causa das nossas experiências do passado. Faz sentido? Total. Para o Freud, o inconsciente era uma caixa de Pandora fechadinha lá, e que durante a análise ela ia abrindo aos pouquinhos. E tudo girava em torno da história individual do sujeito, especialmente as experiências da infância e a sexualidade.
todas as experiências sexuais, né, sozinhos ou de desejos inconscientes de pegar a mãe, né, complexo de Édipo e tal. A treta toda tava aí para o Freud. O Jung, ele não descartava isso, ele não falava assim, nossa, quanta merda, mas ele foi além, ele falou, cara, não é só isso não. Para Jung existia um inconsciente coletivo, uma camada mais profunda da psique que é compartilhada por toda a humanidade, independente de cultura, de tempo histórico e de experiência individual. Então, o inconsciente para o Jung tem duas partes, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. E esse inconsciente coletivo, né, que é um substrato comum que se manifesta nos mitos, nas religiões, nos contos de fadas, nos sonhos. É daí que vem os arquétipos, a sombra, o self, ânimos. O Freud discordava, ele falou, não, tem nada aí disso de mitologia, de conto de fada. Se você analisar os contos de fada da China, então a menina que foi lá e fugiu de casa e que encontrou um sapo e lambeu o sapo e tal, e você for na Alemanha, você vai encontrar contos de fada também de a menina que fugiu de casa e que lambeu, em vez de um sapo, lambeu uma taturana. As situações que a gente encontra nos mitos, nos contos de fadas, nos sonhos, nas religiões, eles são pertencentes a toda a humanidade. E não é que alguém da Alemanha encontrou com o chinês, mas aquilo já nasceu com a gente. As coincidências, né, de Deus do trovão, Deus do não sei o que, cara, quem inventou que existia um Deus do trovão e que ia se manifestar assim? Por que em todas as religiões existem tantas coisas em comum? Por que nos contos de fadas de todos os lugares existem os mesmos personagens, a jornada do herói ou coisas tão semelhantes? Por causa do inconsciente coletivo, foi isso que Jung trouxe. Vamos contar aqui um caso clínico para vocês entenderem. Uma paciente que nunca tinha lido mitologia grega começou a sonhar repentinamente com uma figura feminina, poderosa e assustadora que a persegue. Na escuta psicanalítica freudiana, a investigação vai para a história pessoal dela. Quem essa figura representa? Quem ela lembra? Uma mãe, uma rival? Né, na sua vida, o que associa, né, quem você pode associar. Já na escuta junguiana, a terapeuta vai ampliar essa imagem que ressoa com um arquétipo. Pode ser a sombra da própria paciente, a parte rejeitada de si mesma, que pode ser integrada. As duas lentes são válidas. A que você usa depende do que aparece na escuta. Na terapia junguiana, a gente pode também usar, pedir para a pessoa desenhar alguma coisa, ler algum trecho de mitologia junto com ela para elaborar junto. A gente vai chegar aqui nos processos mais detalhadamente. Então, a ruptura final, ela veio em 1912, quando Jung publicou Símbolos da Transformação. É um livro dele, e ali ele reformulou o conceito de libido de um jeito que Freud não aceitou e deixou claro que a psicologia analítica era uma coisa diferente da psicanálise. As cartas pararam e a amizade acabou. E as duas escolas seguiram caminhos próprios por todo o século seguinte, e no livro dos dois vocês vão encontrar um falando do outro. Pelo resto da vida praticamente, mas foi ali em 1912 que Freud falou, agora chega, porque ele não está mais falando o que eu gostaria que ele falasse com relação à libido. A libido para Freud é pulsão sexual, é energia sexual. E a libido para o Jung é energia psíquica, o cara era mais sublimado, vamos dizer assim. E vem, então, de outros elementos que não apenas a pulsão sexual que o Freud tanto insistia ali. Um exemplo clínico
Dois pacientes chegaram com o mesmo sintoma, ansiedade intensa antes de qualquer situação de avaliação, e na perspectiva freudiana, a terapeuta vai investigar essa ansiedade pela história de punições, exigências na infância, o medo de não ser amado, de não performar, o superego rígido. Então, o Freud ele sempre vai para o passado da pessoa que está lá. Já na perspectiva junguiana, o terapeuta vai investigar qual arquétipo está ativo, o arquétipo do herói, que precisa provar, o órfão com medo de ser abandonado. As duas trilhas levam a lugares profundos. Saber navegar nas duas é o que dá a versatilidade clínica real. E de forma geral, o Jung ele vai trazer a interpretação do sonho para o presente e o Freud para o passado. Praticamente tudo que a gente vai ver nas duas abordagens. O Freud se preocupa demais, associa praticamente tudo que nos acontece na vida atual ao que aconteceu no passado. O Jung, para ele, isso não é tão importante quanto o que aquilo quer me dizer agora. Então, se eu der uma topada no chão, para o Freud, que parte sua reprimida que está, que você queria chutar. Para o Jung, essa topada que você deu, o que você pode fazer com isso? Dos tropeços que você está tendo na vida, como elaborar isso para presente e futuro. Então, eles olham para lugares diferentes. Assim que, se você conseguir olhar para trás e conseguir olhar para o presente e futuro, você vai estar olhando para todos os lados, isso é muito bom. E se você ainda não segue aqui o canal, se inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana tem site terapêutico, tem conteúdo muito bom para você prosperar na terapia. Tem conteúdo aqui que você não vai ver em faculdade, nem pós-graduação nenhuma, mas aqui é de graça. E se você quiser aprender mais, ter o meu acompanhamento personalizado, você pode se aplicar no link que está aqui embaixo, que é da Formação Terapeuta Pro. Eu mesma vou entrar em contato com você, se você estiver dentro do perfil dos nossos alunos. E vai ser um prazer ter você lá na turma. Agora, as grandes diferenças teóricas que deixam os 3 pontos, onde Freud e Jung divergem de um jeito que muda tudo na prática. Nós temos o inconsciente individual versus o inconsciente coletivo. A gente já falou disso, mas vale aprofundar. Para Freud, o inconsciente ele é construído ao longo da vida de cada pessoa. E o que foi reprimido, o que foi proibido, o que não pode ser integrado à consciência, esse inconsciente, ele é totalmente individual. Então, tudo que a pessoa sofre hoje são questões individuais que ela passou. 2 pacientes com a mesma queixa, eles podem ter inconscientes completamente diferentes porque tiveram histórias diferentes. Para Jung, o inconsciente ele tem 2 camadas. A pessoal, que é basicamente o que Freud descreveu, que tem a ver com o passado da pessoa, e a camada coletiva, que é herdada, que é estrutural, que é comum a toda a nossa espécie humana. Então, nós aqui do Brasil, a pessoa lá da China, a pessoa lá na Iugoslávia, ela vai entender um abraço do mesmo jeito, ela vai entender uma expressão, ela vai entender uma figura de autoridade da mesma forma, por causa dos arquétipos que a gente carrega na nossa camada coletiva, do nosso inconsciente coletivo. Eles não são criados pela experiência de vida da pessoa, a pessoa já nasce com eles, faz parte da nossa máquina nativa, não são aplicativos, são parte da máquina ali. Exemplo clínico para esse caso, né? Um paciente, homem de 40 anos, chega em crise depois de perder o emprego. Na leitura freudiana, a investigação vai para que o que o emprego representava na história dele. A proteção do pai, a aprovação, a identidade construída desde a infância.
Já na leitura junguiana, o terapeuta vai investigar qual arquétipo foi ferido, o provedor, o do guerreiro, o do rei, e quais arquétipos compensatórios podem ser ativados para que ele se reorganize. As duas leituras coexistem e se complementam. O Jung tem também a teoria dos tipos psicológicos, introvertido, extrovertido, sensação, sentimento, pensamento, intuição, e cada pessoa tem, né, o seu tipo psicológico, né, que monta ali com 3 desses elementos, e dependendo do tipo psicológico, ela vai reagir de uma forma, ela vai viver, ela vai atuar no mundo de uma forma diferente, interpretar e viver de uma forma diferente. Além dos tipos psicológicos, tem os complexos, né? Complexo paterno, materno, enfim, nós temos vários pós-junguianos que trouxeram também muita coisa bacana pra gente estudar. A hora que a gente começa, a gente descobre que a gente é muito burro e que não sabe nada e que a quantidade de coisa que a gente tem para estudar e aprender é sem fim. E isso é maravilhoso, porque dá sentido para a vida. A gente não pode morrer, tem que viver muito para aprender tudo isso e poder usar isso nos nossos atendimentos. O conceito de libido, que é outro ponto aí de treta entre eles. Boa tarde, tudo bom, Calil? Para Freud, a libido é energia sexual. É a força que move o psiquismo humano que está por baixo dos sintomas, dos sonhos e dos atos falhos. A sexualidade não é só o sexo genital, mas é uma energia difusora poderosa que começa na infância e organiza a vida psíquica, e isso foi o que mais chocou a sociedade vitoriana da época e ainda choca algumas pessoas até hoje. A questão do Freud ter trazido a sexualidade na infância, se é polêmico, se é difícil a gente falar sobre educação sexual nas escolas em pleno 2026, imagina há 100 anos, né, onde não existia internet, onde tudo era baseado no que a igreja falava, né? As pessoas não tinham várias fontes de informação para refletir a respeito de nada. Então imagina como eles ficaram chocados com a proposta da sexualidade na infância. Mas isso revolucionou assim absurdamente a forma como a sociedade enxerga a própria criança. A criança deixou de ser um adulto em miniatura e passou a ser, nessa época, junto com os estudos de outras pessoas também, um ser em desenvolvimento, que tem também sexualidade, que tem desejo, que tem vontade, que tem questões, necessidades próprias e individuais. Então foi assim um momento mágico na história da raça humana com relação a tudo que a gente tem hoje. Então a gente está avançando muito com relação à tecnologia, inteligência artificial, mas com relação à compreensão do ser humano, cara, naquela época era muito mais assim, né, dinâmica a coisa, foi muito mais revolucionário. Já para Jung, a libido, então, Freud foi, assim, fodíssima, assim, fodíssimo, né, porque é menino, de ter trazido isso, de ter percebido isso e ter trazido isso à tona, de ter, né, percebi, vou falar isso pro mundo e que venham os haters. Hoje ele ia precisar bloquear muita gente, naquela época também, mas um pouco menos. Para Jung, a libido é energia psíquica de forma ampla. Ele tirou o foco exclusivo da sexualidade e entendeu que a libido como uma força vital que se manifesta de múltiplas formas, não apenas através do desejo, do afeto, do apego, como para Freud, mas também através da criatividade, da espiritualidade, por isso que ele era chamado de místico, porque ele trazia coisas de religião, enfim, espiritualidade em geral, a realização, a libido também está na autorrealização, na conexão, no tornar-se si mesmo, o processo de individuação, a libido também está aí para o Jung. Isso abriu um caminho para uma psicologia que integrava a dimensão espiritual e simbólica, sem reduzir tudo apenas ao sexual, como é o caso da psicanálise. Outro caso aqui, uma paciente que parou de criar
de fazer as coisas que amava, que perdeu o brilho, né? Um típico caso de início de depressão. Na leitura freudiana, o terapeuta vai investigar o que bloqueou essa energia, um conflito reprimido, uma proibição internalizada, um luto não elaborado que consumiu toda a libido disponível. Já na leitura junguiana, ele vai investigar onde a energia psíquica está represada, qual parte da personalidade está sendo negada e qual arquétipo não está sendo vivido. Então, vai analisar várias possibilidades dentro da psique individual e coletiva, e os dois pontos são bem valiosos. A interpretação dos sonhos foi a terceira treta que eles tiveram. Vamos falar um pouquinho sobre interpretação dos sonhos. Só trazer aqui que o Daniel trouxe. Boa tarde, como psicanalista, vejo a importância de ampliar a visão e não ficar em uma única abordagem. Exatamente, Daniel, vamos abrir a nossa mente, porque tem muita coisa boa para a gente aprender aí. Vamos para a interpretação dos sonhos, então, quem tiver dúvidas pode mandar aqui. A interpretação dos sonhos para Freud. O sonho é uma via régia para o inconsciente, mas é uma via disfarçada. Em vez da pessoa sonhar exatamente com aquilo que ela quer, tipo, quero beber um copo d'água, vou sonhar com um copo d'água. Se ela sonha em um copo d'água, aquilo vai ter alguma mensagem secreta por trás. O que será? O sonho tem um conteúdo manifesto, que é aquilo que a pessoa tá vendo, que ela se lembra, que a pessoa conta que ela sonhou, e um conteúdo latente. O que é o conteúdo latente? É o desejo inconsciente que o sonho está tentando realizar através de uma forma distorcida. Sonhei que eu estava bebendo água. O que será que essa água queria dizer? Que você quer engolir, tragar a mulher do vizinho, né? Então, o desejo inconsciente, ele aparece ali de forma distorcida, disfarçada. A interpretação, ela vai sempre em direção a esse conteúdo latente, usando a associação livre do paciente. Então, o que a água quer dizer para você? O que quer dizer o beber? Cada símbolo no sonho tem um significado construído a partir da história pessoal de quem sonha. Quais foram as suas experiências com a água? Vai perguntar o psicanalista. Para o Jung, o sonho também é uma mensagem do inconsciente, mas não necessariamente um disfarce. O sonho ele pode falar diretamente usando a linguagem simbólica que precisa ser compreendida, não decifrada como um código. Então a gente vai analisar ali mais o símbolo e não necessariamente ele vai estar tão disfarçado assim. E se você for analisar, tipo, a interpretação do desenho pelo viés psicanalítico, cara, tudo é falo, né? Desenhou uma árvore, é um grande falo, é o grande pai. Desenhou um poste, nossa, isso é bem fálico. O que é isso ali que tá saindo da barriga dele? É um falo, isso que ele tá segurando. Cara, tudo é falo. Tipo, não, sabe, é meio óbvio, tudo meio óbvio, na interpretação de sonho também. Tá tudo relacionado com, né, a minha vontade de pegar o meu pai quando eu era criança. Será? Será, senhor? Não, né? E já com Jung, ele não vai para esse lado, pode sim ter esse lado, mas a coisa é mais aberta do que isso. A diferença central da psicanálise freudiana ou na junguiana, os símbolos eles têm um significado construído a partir das associações pessoais. Isso na freudiana. Na junguiana, além das associações pessoais, ocorre a amplificação. Anotem essa palavra se vocês quiserem pesquisar mais interpretação do sonho para Jung. Amplificação, a gente amplia o símbolo. A terapeuta expande o símbolo para uma dimensão coletiva, mitológica, cultural, e o sonho ganha camadas de sentido que vão muito além da história individual do paciente. E se a gente pegar alguma associação com um mito, a gente vai entender
na proposta né, do mito ali, da história do mito que apareceu, onde aquilo se encaixa na jornada pessoal da pessoa. Quem gosta de tarô, recomendo o tarô mitológico. Ele foi escrito por uma taróloga e uma psicanalista junguiana, né, uma pessoa junguiana, e ele tem diversas passagens da mitologia grega em cada carta. Então, cada carta, cada naipe tem uma jornada diferente da mitologia grega, e os arcanos maiores também. Então, é Zeus, Atena, é sensacional. Foi o primeiro tarô que eu conheci e o mais legal até hoje. Agora vamos para um exemplo clínico. Um paciente, aliás, até para quem não gosta de tarô, aquele tarô ele ajuda a associar a questão do arquétipo ao momento pessoal da pessoa. É por isso que eu lembrei do tarô. Então, Atena aparece lá na Carta da Justiça. Atena era rígida nas decisões e tal, e aí teve um momento em que a pessoa precisou decidir assim, aí a pessoa sonhou com uma espada. Aí você pode se lembrar da carta da Atena, que ela tá segurando uma espada. O que é isso, né? Onde você está sendo rígido, o que você quer cortar, e não necessariamente a espada é o tal do falo, que seria no Freud. Vocês estão pegando aí? Mais um caso aqui, um paciente sonha com uma cobra. Na abordagem freudiana, o que a cobra representa para você? Não preciso nem falar, né? O que você associa? A investigação, ela parte das memórias e emoções pessoais do paciente com cobras. Já na abordagem junguiana, além das associações pessoais, a terapeuta pode amplificar a cobra aparece em praticamente todas as mitologias como símbolo de transformação, de cura, de renovação, Uroboros. Então, o próprio símbolo, que também existe na análise freudiana, eles têm olhares diferentes, não só a forma como a gente vai interpretar, mas também o significado dos símbolos para cada abordagem, para cada escola vai ser diferente. E se você souber dos dois, né, e tiver algo além, melhor ainda, sorte do seu paciente. O que está se renovando ou precisa se renovar na vida desse paciente? As duas perguntas são legítimas e usadas juntas aprofundam imensamente a sessão. Outro exemplo, um paciente sonha repetidamente com uma casa antiga que ela não conhece, mas que no sonho sente como se fosse sua. Na interpretação freudiana, a casa como símbolo da psique, investigação de associações pessoais, o que essa casa evoca, quais quartos ela consegue ou não consegue acessar no sonho. Já na interpretação junguiana, gente, são exemplos, né? Poderia ser diferente. Na interpretação junguiana, a amplificação, ela vai trazer a casa como um arquétipo do self. A exploração como processo de individuação, o que ainda está inexplorado na personalidade dessa mulher. Percebe como as duas lentes, elas iluminam ângulos diferentes? As estruturas da psique. Agora, as diferenças da estrutura da psique para Freud e para o Jung. O Freud organizou a psique em 3 instâncias: o id, o ego e o superego. Primeiro era o inconsciente, o consciente e... esqueci, ele fez, né, uma reformulação. Mas o id é a sede dos impulsos, dos desejos, da energia bruta. O ego é a instância que faz a mediação entre o id e a realidade. Então, o id é o inconsciente, a sede dos impulsos, dos desejos, é o nosso lado bicho. O ego é aquele que faz a mediação entre os nossos impulsos e a realidade, é como se fosse a consciência. Já o superego é a voz moral das regras internalizadas que é muitas vezes rígido e punitivo com a gente.
É a voz que fica na nossa cabeça, não faça isso. É aquele que traz ética, que traz moral, mas que também nos tortura por pensarmos, por tentarmos qualquer coisa diferente. E se a gente faz alguma coisa errada, aquela voz que fica ali, o Freud chama isso de superego. Quando um paciente chega com uma culpa excessiva, com uma autocrítica devastadora, com incapacidade de se permitir prazer, a terapeuta psicanaliticamente orientada vai investigar a formação do superego, as figuras de autoridade internalizadas, as proibições da infância. Então, a pessoa chega para a psicanálise cheia de medo, cheia de insegurança, com muita autocrítica. Ah, me conta aí do seu passado, o que aconteceu, em quais momentos você foi reprimido, né? Sempre voltado para o passado. O Jung, ele organizou de outra forma. Para ele, a psique tem o ego, a consciência do sujeito, a persona, que é a forma como a gente se apresenta para o mundo. Então, a minha persona aqui, como professora, como mentora de terapeutas, é diferente da persona que eu sou como mãe do João. O tom de voz, o vocabulário, as expressões que eu uso vão ser diferentes, que era diferente da Ana, né, que era Miss P, professora de inglês de crianças. O vocabulário, a forma como eu falava, tudo são personas. A persona é a máscara que a galera usava na Grécia, nos teatros. No teatro grego tinha aquela máscara feliz e triste, aquilo chamava persona. E Jung adotou esse nome para essas diversas facetas que a gente tem para agir no mundo. Então, a pessoa, se ela não tem uma persona para cada situação, ela vai ter vários problemas, porque se eu agir da mesma forma que eu trato o meu filho, eu vir aqui falar com vocês, eu ir no mercado, vai dar ruim. Se eu falar fofinho, meiguinho, se eu der pito na mulher do mercado, eu apanho, né? A gente tem que ter essas personas diferentes para conseguir agir, né? O tom de voz, se eu falo mais fofinho, mais sério, a gente precisa ter essa noção. E Jung chamou isso de persona, que é a máscara social, então, que a gente usa para nos relacionar com o mundo. A sombra, gente, como eu amo esse conceito. Inclusive, acho que eu já indiquei, mas eu vou trazer de novo ao encontro da sombra. Vou trazer em outro momento, vou indicar. É um livro onde vários autores falam sobre a nossa sombra. O que é a sombra? É tudo que o ego rejeita e empurra para o inconsciente. Não necessariamente reprimido, recalcado, exatamente como o Freud trazia, mas são os aspectos da nossa personalidade que a gente não aceita. Então, se eu acho que se me incomoda muito, vocês querem descobrir a sombra de vocês, pensa, o que me incomoda muito? É uma pessoa folgada que vem na minha casa, não tira o sapato para entrar, deixa tudo bagunçado e não tampa a privada. Isso para mim assim é o fim da picada. O que eu tenho na minha sombra? A vontade de deixar a privada aberta, de entrar em casa de tênis, de não arrumar. Só que o meu ego, a minha consciência não permite essa obscenidade que seria deixar a casa desse jeito. Então, na minha sombra existe uma pessoa bagunceira. Por isso que as pessoas bagunceiras me incomodam tanto. Então, o que você tem de mais incômodo com relação aos outros é o conteúdo da sua sombra. E se você não trabalhar, aquilo vira o extremo. Eu vou desenvolver um toque de limpeza e de arrumação, porque minha sombra vai começar a tomar conta, né? Em forma também de complexos. Entram aí os complexos, é outra base teórica do Jung, os complexos, né? Ele fala que não somos nós que temos complexos, mas os complexos que nos têm. Por exemplo, se eu tenho um complexo de inferioridade, qualquer crítica, qualquer elogio, eu não vou aceitar. Não, se a pessoa está elogiando, é porque ela está sendo falsa, ela está interesseira, ela vai me passar rasteira, porque o complexo me tomou e eu estou deixando de ver a realidade. Então, eu estou tomada pelo complexo.
Muito legal também esse conceito. Tem o ânimos e ânima. Ânima é o aspecto feminino do homem e ânimos é o aspecto masculino da mulher. Para o Jung, nós somos um ser integral que temos o masculino e o feminino dentro da gente. Não tem nada a ver com ser homossexual, bissexual, ser trans ou ser bosta nenhuma dessas, não tem nada a ver. Muito antes disso, não existia nada disso naquela. Existia sim gente que casava com pessoas do mesmo gênero, mas a questão de ânimos e ânima, todo mundo tem como aspectos da personalidade. Não é machista ou feminista, não tem nada a ver. A galera confunde assim, alucina quando a gente fala de masculino e feminino, né? São conceitos assim, se o meu ânimos, ele não está desenvolvido, ele vai começar a me atacar e eu vou começar a me sentir fraca. Se eu tenho um ânimos que tá assim, tô brother dele, eu consigo me posicionar, né? Botar ali a coisa na mesa e lutar perante o mundo. Então a gente precisa disso. Assim como o homem também precisa da ânima para se acalmar, para não ser um depositório de testosterona. E esses aspectos masculinos e femininos, que não tem nada a ver com nada disso que a galera costuma associar hoje, eles são partes da gente, assim como também a nossa sombra, o nosso self, que é o nosso centro regulador de toda a psique, os nossos arquétipos da totalidade, todos os nossos arquétipos internos. E o processo de individuação, que é o objetivo do desenvolvimento psicológico para Jung. A nossa individuação, o tornar-se nós mesmos, envolve a gente entender essa parada toda que eu trouxe aqui, assimilar tudo isso, lidar com tudo isso, e a gente vai tornando nós mesmos sem sermos aquele que o outro gostaria que a gente fosse. Nós mesmos. Faz sentido? É legal? É legal. Todo mundo busca isso e é o caminho para integrar progressivamente esses aspectos da personalidade. Quem não tem meta de vida, quem, eu não sei para onde eu vou, ela não está nem ciente da possibilidade de se individuar, está na coletividade total, é mais um gado no rebanho. Então, não seja você mesmo. Torna-te ti mesmo. Por exemplo, outro caso clínico aqui, reconhecendo a sombra junguiana na fala do paciente. Um paciente que se descreve como uma pessoa extremamente paciente e tolerante, mas que vive irritado com pessoas que considera agressivas ou impulsivas. A terapeuta junguiana reconhece a projeção da sombra, os aspectos agressivos que ela rejeita em si mesmo aparecem como insuportáveis no outro. Então, aquilo que a gente não tolera no outro é, na verdade, nossa sombra. Trabalhar a sombra aqui não é fazer o paciente se tornar agressivo, mas entender que existe uma agressividade ali. É ajudá-lo a integrar essa energia de forma saudável e ter acesso à assertividade, ao limite, à força que essa pessoa está projetando nos outros e que não consegue enxergar em si mesmo. Outro exemplo, da escuta psicanalítica revelando o recalque por trás de um sintoma. Um paciente que tem episódios de ansiedade intensa toda vez que precisa se colocar profissionalmente, apresentar um trabalho, assumir uma posição de destaque, toda vez ele fica super tenso. Na escuta psicanalítica, a terapeuta vem investigar o que está recalcado por baixo disso. Qual foi a primeira vez que se posicionar custou caro? Qual foi a punição pela visibilidade? Então, você tá com tanto medo de aparecer. Vamos buscar aí alguma memória sua onde aparecer te trouxe consequências ruins. Com as boas perguntas lá da formação Terapeuta Pro, a gente chega nisso em 1 minuto. Muitas vezes aparece uma cena da infância onde ser vista foi seguido de humilhação, ciúme ou perda de amor. O recalque foi a solução que a criança encontrou e a conclusão foi: se eu não apareço, eu fico segura.
E quando a terapeuta chega nessa raiz, a ansiedade começa a fazer sentido e aí ela pode ser trabalhada de verdade. Então, escavando ali para encontrar a raiz. A sombra é um dos conceitos junguianos mais ricos para a prática. Tudo que o ego considera incompatível com a imagem de si mesmo vai para a sombra. Pode ser a raiva, inveja, sexualidade, ambição, dependência, qualquer coisa que a pessoa considera inaceitável em si mesma. E a sombra, ela não desaparece quando é empurrada para baixo. Ela aparece em projeções, em comportamentos compulsivos, em sintomas, em sonhos. E trabalhar a sombra é um dos movimentos mais transformadores que a terapia pode fazer. Então, descobrir até na gente, né, como profissional da terapia, qual é a nossa sombra, vai evitar que a gente queira mudar os nossos pacientes. Por exemplo, aparece ali alguém que está querendo desesperadamente. Deixa eu pensar que eu tô tentando evitar caso. Enfim, trabalhar as nossas questões vai evitar que a gente projete nos nossos pacientes o que a gente acredita que é certo e que é errado. Permitir que o paciente seja ele mesmo da forma dele, porque a gente tá de boa, a gente tá terapeutizada. E no método PRO, a gente tem um ponto que eu considero central para os resultados que a gente vê. Lá na formação terapeuta PRO, o Freud e o Jung, eles nos deram mapas do psiquismo humano que são extraordinários, né? Como enxergar ali a psique humana. Mas eles não tinham a questão da neurociência, eles não sabiam o que a gente sabe ou sabe hoje sobre o cérebro das pessoas, como o cérebro processa o trauma, sobre a janela de tolerância, sobre as memórias emocionais, como elas se consolidam e como podem ser ressignificadas. O Freud, ele não tinha ideia, por exemplo, que repetir um problema várias vezes faz com que aquele problema fique ainda pior, se intensifique, se fortaleça. Ele não tinha analisado a rede neural, o processo de aprendizagem acontecendo ali através da repetição na rede neural, porque ele não tinha máquina de ressonância magnética naquela época para poder ver como aquilo acontecia. Os avanços tecnológicos naquela época eram mais escassos, bem mais, e tudo que eles fizeram foi revolucionário, mas hoje a gente tem mais coisa. Eles também não tinham ferramentas como, por exemplo, a PNL, Programação Neurolinguística, que permitem intervir de forma precisa e rápida em padrões de linguagem, em crenças limitantes, em estruturas que o paciente repete sem perceber, ou mindfulness, por exemplo, que ajuda o paciente a se regular sozinho através da respiração, trazendo a mente para o presente. Eles não conheciam essas ferramentas e, se conhecessem, muito provavelmente teriam trazido para a prática clínica também. E quando você soma Freud mais Jung, mais neurociência, mais PNL, mais mindfulness, você tem dentro de uma metodologia integrada resultados que nenhuma dessas abordagens sozinha vai conseguir alcançar. Então, isoladamente, a gente não vai conseguir transformar a pessoa do que quando a gente reúne tudo isso. A terapeuta vai ver o paciente em profundidade histórica, simbólica, neurológica e comportamental ao mesmo tempo e atua em todas essas camadas dentro de uma mesma sessão. E eu tenho pacientes que chegam tensos e saem mais leves em todas as sessões porque eu tenho essas ferramentas. Não porque a sessão foi leve, porque eles não trouxeram tretas, pelo contrário, mas porque a abordagem integrada, ela chega e resolve o que o paciente quer resolver.
E se você é terapeuta e está sentindo que falta método, que você até tem um pouco de teoria ou gostaria de iniciar agora na terapia, e na sessão você não tem ideia do que fazer, na formação Terapeuta Pro, você vai encontrar exatamente o passo a passo que você precisa. Você vai aprender como integrar todas as teorias que você já estudou, junto com a neurociência, a PNL, dentro de uma metodologia que vai te dar resultado rápido, vai te dar segurança nos atendimentos. Você vai saber identificar o que aparece, saber qual ferramenta usar, saber como conduzir o processo de forma que o paciente realmente avance. Você vai conseguir tratar compulsão, tratar fobia, tratar dores físicas em uma só sessão. E todos os sábados eu provo isso para os meus pacientes, tratando a eles mesmos. Então, eu tenho o caso da Rúbia, que mordia lábio, fazia vários anos e que parou de morder. Tem o caso de pessoas que tinham medo de altura e que subiram na cobertura do prédio no mesmo dia para tirar foto lá de cima, que tinham medo de rato, que acharam rato fofo na primeira vez que viram, né, depois da sessão. E na última aula a gente tratou dores físicas e a aluna barra paciente, né, sempre tem um atendimento ao vivo ali. A Andrea saiu sem dor do nosso encontro e no dia seguinte ainda disse que estava tranquilo porque a técnica realmente funciona. A terapeuta que tem um único mapa, ela navega bem quando o terreno é familiar. A que tem múltiplos mapas, ela navega em qualquer terreno, em qualquer mar. Parece muita teoria, mas a formação Terapeuta Pro ela foi construída de forma integrada e progressiva. Cada módulo conecta teoria e prática e você não vai estudar conceitos soltos, você vai estudar conceitos que aparecem na clínica real, com exemplos de sessão, com ferramentas e aplicação imediata. O Freud e o Jung, eles brigaram, mas essa briga, ela gerou duas escolas que continuam vivas, transformando pessoas dentro do consultório e ao redor do mundo. E a terapeuta que conhece as duas escolas, ela não precisa escolher um lado. Ela tem um campo de visão completo. Ela enxerga o paciente pela lente do inconsciente pessoal, do inconsciente coletivo. Se ela sabe de neurociência, ela enxerga através do córtex pré-frontal, da amígdala. Ela entende essas diferentes possibilidades de enxergar uma mesma situação. Não fica ali, né, com cabresto. Ela entende o recalque, entende a sombra. Ela escuta o sonho com associações pessoais, com amplificação simbólica, e essa terapeuta vê o paciente por inteiro. E quando você vê o paciente por inteiro, o trabalho muda de patamar. Então, nos vemos no próximo Insight Terapêutico, e se você quiser se aplicar para a formação Terapeuta Pro, o link tá aqui embaixo no YouTube, e para a galera do Instagram, tá lá na minha bio. Vai ser um prazer ter você como minha aluna. Beijos! E até a próxima quarta-feira.